Antes de começar essa história, eu preciso te pedir uma coisa muito simples, mas muito importante. Não me julgue antes de ouvir tudo. Eu sei que o título parece estranho. Talvez até absurdo. Quando as pessoas da minha própria família começaram a repetir essa frase, o genro de 3 pernas, eu mesma fiquei sem saber o que pensar. Porque não era literal. Mas também não era uma simples piada. Era uma daquelas expressões que começam como um sussurro, passam de boca em boca, e de repente viram uma sombra pairando sobre toda a família. E a pior parte? Eu estava no meio de tudo isso. Meu nome é Helena. Tenho 52 anos e sempre fui uma mulher tranquila. Daquelas que acreditam que a vida segue um caminho mais ou menos previsível. Você cria seus filhos, vê eles crescerem, se apaixonarem, formarem suas próprias famílias, e então, finalmente, você respira aliviada. Ou pelo menos era assim que eu imaginava. Minha filha, Laura, sempre foi meu maior orgulho. Desde pequena ela tinha um jeito doce de olhar para o mundo. Era sensível, sonhadora. Dessas pessoas que acreditam no amor de verdade. Talvez até demais. Eu lembro exatamente do dia em que ela chegou em casa dizendo que tinha conhecido alguém. Era uma tarde de domingo. Eu estava na cozinha preparando café, e ela entrou pela porta com aquele sorriso que só aparece quando o coração da gente está cheio. Mãe, acho que conheci alguém especial. Sabe aquele tipo de frase que muda o ar da sala? Pois é. Foi exatamente assim. Eu virei devagar, enxugando as mãos no pano de prato, tentando parecer calma. Mas por dentro, eu já sabia que algo importante estava começando. Qual é o nome dele? Perguntei. Daniel. Ela falou o nome como se fosse música. E pela forma como os olhos dela brilhavam, eu entendi na mesma hora. Aquilo não era só mais um namoro passageiro. Era sério. Nos meses seguintes, eu comecei a ouvir cada vez mais sobre Daniel. Segundo Laura, ele era gentil, trabalhador, educado. O tipo de homem que qualquer mãe gostaria de ver ao lado da filha. Mas existe uma coisa curiosa na vida. Às vezes, tudo parece perfeito demais. E quando algo parece perfeito demais, normalmente existe alguma coisa escondida por trás. A primeira vez que eu vi Daniel pessoalmente foi em um jantar de família. Ele chegou com um sorriso confiante, um jeito calmo de falar e aquele tipo de presença que faz as pessoas prestarem atenção sem saber exatamente por quê. Ele era educado, respeitoso. Me chamou de Dona Helena desde o primeiro minuto. E mesmo assim, mesmo naquela primeira noite, eu senti algo estranho. Não era algo que eu pudesse explicar. Não era um gesto específico, nem uma palavra fora do lugar. Era mais uma sensação. Sabe quando o coração da gente percebe algo antes da cabeça? Pois é. Mas eu ignorei. Porque quando a gente vê a própria filha feliz, a última coisa que quer fazer é procurar problemas onde talvez não existam. O relacionamento deles avançou rápido. Em menos de um ano, veio o pedido de casamento. A família inteira comemorou. Exceto que, bem, nem todos comemoraram da mesma forma. Foi justamente nessa época que começaram os comentários. Primeiro foi uma piada aqui. Depois um comentário ali. E sempre que o nome de Daniel aparecia em alguma conversa entre certos parentes, alguém acabava soltando aquela frase estranha. Cuidado com o genro de 3 pernas. No começo eu pensei que fosse apenas humor bobo. Famílias fazem isso o tempo todo, não fazem? Inventam apelidos, exageram histórias, criam pequenas lendas que só fazem sentido para quem está dentro daquele círculo. Mas conforme o tempo passou, eu percebi uma coisa. Ninguém explicava a piada. Eles apenas riam. E mudavam de assunto. Isso começou a me incomodar. Uma noite, depois de um jantar de família, eu ouvi 2 das minhas primas conversando na cozinha. Elas estavam cochichando baixo, achando que ninguém estava por perto. Uma delas disse: ela ainda não percebeu, né? A outra respondeu: ainda não, mas uma hora vai. Eu senti um frio na espinha naquele momento. Porque, de repente, eu tive a sensação de que todo mundo sabia de alguma coisa. Menos eu. Foi naquela noite que eu comecei a prestar mais atenção. Nos olhares. Nas pausas nas conversas. Nas risadinhas disfarçadas. E foi também naquela noite que aquela frase ecoou na minha cabeça pela primeira vez com um peso diferente. O genro de 3 pernas. Eu ainda não sabia exatamente o que aquilo significava. Mas no fundo do meu coração, eu comecei a sentir que aquilo não era só um apelido. Era um aviso.
E eu mal podia imaginar que, quando finalmente descobrisse a verdade por trás daquele título estranho, minha família nunca mais seria a mesma. Porque algumas histórias começam com um simples rumor, mas terminam revelando segredos que ninguém estava preparado para enfrentar. Quando Laura começou a falar de Daniel, no início parecia apenas mais uma história de amor comum. Ela tinha 26 anos naquela época. Trabalhava em um pequeno escritório de arquitetura no centro da cidade e levava uma vida simples. Sempre foi responsável, sempre teve os pés no chão. Mas o coração dela sempre foi grande demais para caber dentro de uma rotina. Foi no trabalho que ela conheceu Daniel. Segundo ela, ele apareceu em uma reunião como representante de uma empresa parceira. Nada extraordinário, pelo menos no começo. Apenas mais um homem de camisa social, pasta na mão, falando sobre contratos e projetos. Mas alguma coisa nele chamou a atenção dela. Ele tem um jeito diferente, mãe. Laura me disse uma noite enquanto jantávamos. Diferente como? Perguntei. Ela demorou alguns segundos para responder, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Ele faz todo mundo se sentir importante quando está conversando. Aquilo me fez sorrir. Parecia o tipo de coisa que alguém apaixonado diria. Nos dias seguintes, o nome de Daniel começou a aparecer em quase todas as nossas conversas. Primeiro eram pequenas histórias. Ele tinha mandado uma mensagem perguntando se ela chegou bem em casa. Ele tinha levado café para ela no trabalho. Ele lembrava de detalhes das conversas deles. Pequenos gestos, mas que, aos olhos de uma mulher apaixonada, parecem enormes. Eu observava tudo em silêncio. Como mãe, a gente aprende a escutar não apenas o que os filhos dizem, mas também o que eles sentem. E Laura estava claramente encantada. Algumas semanas depois, ela finalmente decidiu apresentá-lo para mim. Foi numa sexta-feira à noite. Eu tinha preparado um jantar simples em casa: arroz, frango assado e salada. Nada muito elaborado, mas feito com carinho. Quando a campainha tocou, Laura correu para abrir a porta. E então eu vi Daniel pela primeira vez. Ele era um homem alto, bem vestido, com um sorriso fácil no rosto. Aqueles sorrisos que parecem treinados. Treinados, M. Educação. Prazer, Dona Helena. A voz dele era calma, segura. Mas havia algo mais. Daniel tinha um jeito de entrar em qualquer sala como se já fosse dono do lugar. Não era arrogância exatamente. Era mais uma confiança natural, quase magnética. Durante o jantar, ele conversou com facilidade. Contou histórias do trabalho, perguntou sobre minha vida, ouviu tudo com atenção. Laura parecia flutuar ao lado dele. E eu percebi algo curioso. Sempre que Daniel falava, as pessoas ao redor prestavam atenção de um jeito diferente. Era como se ele tivesse uma presença forte, difícil de ignorar. Depois do jantar, Laura foi até a cozinha comigo para me ajudar a lavar a louça. Ela estava sorrindo de um jeito que eu não via há muito tempo. E então, mãe? O que você achou dele? Eu pensei por alguns segundos antes de responder. Ele parece muito confiante. Laura riu. Isso é bom, não é? Eu dei de ombros. Depende. Ela me olhou com curiosidade. Depende de quê? Eu não soube explicar exatamente naquele momento. Era apenas um sentimento leve, quase invisível. Algo dentro de mim dizia que Daniel era o tipo de homem que sabia muito bem o efeito que causava nas pessoas. E homens assim, às vezes carregam mais histórias do que aparentam. Mas eu não disse isso. Em vez disso, apenas sorri e falei: se ele te faz feliz, isso já é o que importa. Laura me abraçou forte naquele momento. E naquele abraço eu senti o coração dela batendo rápido, cheio de esperança. O relacionamento deles cresceu rápido depois disso. Mensagens durante o dia. Jantares juntos. Finais de semana inteiros desaparecidos em viagens curtas. Tudo parecia caminhar naturalmente para algo maior. Até que começaram os encontros com o resto da família. E foi aí que eu comecei a perceber algo que não tinha notado antes. Sempre que Daniel chegava em algum lugar, algumas pessoas reagiam de uma maneira estranha. Alguns homens ficavam mais quietos. Algumas mulheres trocavam olhares rápidos entre si. E certas conversas simplesmente paravam quando ele entrava na sala. No começo eu pensei que fosse apenas coincidência. Mas coincidências demais começam a parecer outra coisa. Uma noite, enquanto voltávamos de um jantar com parentes,
Laura comentou algo no carro. Ela disse rindo: engraçado. Parece que algumas pessoas da família ficam meio desconfortáveis perto do Daniel. Eu olhei pela janela por um momento antes de responder, porque naquele instante, uma pergunta silenciosa começou a crescer dentro da minha mente. Desconfortáveis ou preocupadas? Naquele momento eu ainda não tinha respostas. Mas minha intuição de mãe já começava a sussurrar que havia algo em Daniel. Algo que ainda não estava completamente visível. E, como eu descobriria mais tarde, às vezes as primeiras impressões da gente não estão erradas. Elas apenas chegam antes da verdade. No começo, eu realmente pensei que fosse apenas uma piada de família. Sabe como são algumas reuniões entre parentes? Sempre existe aquele tio que exagera nas histórias, aquela prima que adora espalhar comentários maldosos, aquelas risadas que surgem sem muito motivo. Nada fora do normal. Mas com Daniel, as coisas começaram a parecer um pouco diferentes. A primeira vez que ouvi claramente aquele apelido estranho foi durante um churrasco na casa do meu irmão. Era uma tarde quente de domingo, daquelas em que todo mundo se reúne no quintal, as crianças correm de um lado para o outro e os adultos ficam conversando perto da churrasqueira. Daniel e Laura chegaram um pouco mais tarde naquele dia. Assim que eles entraram pelo portão, algumas pessoas olharam rapidamente umas para as outras. Não foi algo óbvio, mas foi suficiente para eu perceber. Meu primo Marcos, que já tinha bebido algumas cervejas, se inclinou para perto de outro parente e disse baixo, mas não baixo o suficiente: olha lá, chegou o genro de 3 pernas. Os dois riram. Eu franzi a testa na hora. Não entendi a piada. E, para ser sincera, também não achei graça nenhuma. Laura estava ocupada cumprimentando a família e aparentemente não ouviu o comentário. Daniel, por outro lado, ouviu. Eu percebi porque, por um segundo, o sorriso dele mudou. Foi rápido, quase imperceptível, mas houve uma pequena tensão no rosto dele antes de voltar ao normal. Como se aquele tipo de comentário não fosse novidade. Aquilo me deixou desconfortável. Mais tarde, enquanto eu ajudava minha cunhada na cozinha, toquei no assunto. Que história é essa de genro de 3 pernas? Perguntei. Ela olhou para mim, depois desviou os olhos para a pia. Ah, nada demais, Helena. Nada demais. Essa é uma das frases que mais escondem coisas no mundo. Então por que todo mundo ri quando fala isso? Insisti. Ela deu de ombros. Você sabe como as pessoas são, inventam apelidos. Mas havia algo na forma como ela evitava meu olhar que não parecia natural. Naquele momento eu poderia ter pressionado mais. Poderia ter insistido até alguém explicar exatamente o que aquela frase significava. Mas não fiz isso. Talvez porque, no fundo, eu não tivesse certeza se realmente queria saber. Nos dias seguintes, tentei esquecer aquilo. Continuei minha rotina, continuei vendo Laura e Daniel juntos, aparentemente felizes. Só que, pouco a pouco, comecei a notar mudanças na minha filha. Coisas pequenas no começo. Ela demorava mais para responder mensagens. Parecia distraída durante as conversas. Às vezes ficava olhando para o celular com uma expressão difícil de entender. Uma noite ela veio jantar comigo, como fazia com frequência. Mas naquele dia algo estava diferente. Laura sempre foi falante. Sempre gostou de contar detalhes do trabalho, histórias do dia, pequenas coisas que aconteciam na vida dela. Só que naquela noite, ela estava quieta. Muito quieta. Sentamos à mesa e, por alguns minutos, o único som na cozinha era o barulho dos talheres. Está tudo bem? Perguntei finalmente. Ela levantou os olhos para mim e forçou um sorriso. Claro, mãe. Mas mães conhecem os filhos. E eu sabia que aquele sorriso não era verdadeiro. É o trabalho, insisti. Ela hesitou por um segundo antes de responder. Não, é só cansaço. Eu queria acreditar nisso. De verdade. Mas enquanto ela falava, eu percebi algo estranho. Ela evitava mencionar Daniel. Isso não era normal. Até poucas semanas antes, o nome dele aparecia em quase todas as nossas conversas. Agora, era como se ele tivesse desaparecido do vocabulário dela. Quando terminamos de jantar, Laura se levantou para ajudar a limpar a mesa. Enquanto lavávamos a louça lado a lado, fiquei observando o reflexo dela no vidro da janela. Ela parecia distante, perdida em algum pensamento que não queria compartilhar. Foi naquele momento que aquela frase voltou à minha mente.
Primeiro eu pensei que fosse apenas uma piada de mau gosto. Mas as piadas nunca surgem do nada. Algumas piadas escondem verdades. Outras escondem avisos. E naquele instante, pela primeira vez, comecei a me perguntar se aquela história do genro de 3 pernas não era apenas uma brincadeira cruel da família. Talvez fosse algo mais. Algo que todos pareciam saber. Menos minha filha. E se havia uma coisa que eu não suportava imaginar, era Laura sendo a última pessoa a descobrir alguma verdade dolorosa. Porque quando uma família inteira começa a sussurrar sobre um segredo, normalmente é porque esse segredo já está prestes a explodir. Algumas noites parecem normais quando começam. Mas, se você olhar com atenção, percebe que existe algo diferente no ar. Como se o ambiente estivesse esperando alguma coisa acontecer. Aquela noite começou exatamente assim. Era aniversário da minha irmã mais velha, e toda a família estava reunida na casa dela. A sala estava cheia, a mesa cheia de comida, risadas ecoando pela casa. Crianças correndo pelo corredor, música tocando baixo ao fundo. Uma reunião comum. Laura e Daniel chegaram juntos, como sempre. Ela entrou sorrindo, segurando a mão dele, cumprimentando todo mundo com aquele jeito carinhoso que sempre teve. Daniel veio logo atrás, elegante como sempre, com aquele sorriso educado que parecia funcionar em qualquer situação. Mas algo mudou quando ele entrou. Eu percebi. Talvez porque, depois de tantas pequenas pistas, meus olhos estavam mais atentos do que antes. Algumas pessoas pararam de falar por um segundo. Outras trocaram olhares rápidos. Nada muito óbvio, mas suficiente para deixar um pequeno incômodo dentro de mim. Durante o jantar, todos se sentaram à mesa grande da sala de jantar. Daniel ficou sentado perto de Laura, e exatamente em frente a uma das minhas primas mais novas, Renata. Renata sempre foi uma mulher bonita, dessas que chamam atenção naturalmente. Cabelos longos, sorriso fácil, um jeito confiante de conversar. No começo, tudo parecia normal. As conversas giravam em torno de trabalho, viagens, lembranças antigas da família. Copos sendo levantados, risadas espalhadas pela mesa. Mas então eu comecei a notar pequenas coisas. Coisas quase invisíveis, se você não estivesse prestando atenção. Daniel pegava o celular com frequência. Muito mais do que o normal para alguém em um jantar de família. Ele olhava para a tela, digitava algo rápido, e logo depois levantava os olhos pela mesa. Sempre na mesma direção. Renata. No começo pensei que fosse coincidência. Mas coincidências repetidas demais deixam de ser coincidências. Em determinado momento, Daniel se levantou da mesa dizendo que precisava atender uma ligação. Nada estranho nisso. Acontece o tempo todo. Só que, alguns minutos depois, Renata também se levantou. Ela disse que ia ao banheiro. Mas o banheiro ficava no corredor da casa. E o corredor ficava na mesma direção da varanda onde Daniel tinha ido falar ao telefone. Meu coração apertou naquele instante. Talvez fosse apenas imaginação. Talvez fosse apenas paranoia alimentada por aqueles comentários estranhos que eu vinha ouvindo nos últimos meses. Mesmo assim, eu não consegui ignorar. Levantei da mesa também, fingindo que ia pegar mais água na cozinha. Quando passei pelo corredor, ouvi vozes baixas vindo da varanda. Parei por um segundo. Não consegui ouvir exatamente o que estavam dizendo. Apenas o tom das vozes. Baixo. Próximo. Íntimo demais para 2 pessoas que supostamente estavam apenas conversando. Segundos depois, Renata entrou novamente na casa. Ela me viu parada no corredor e sorriu rapidamente. Ah, tia Helena, estava procurando o banheiro. Eu apenas assenti. Mas algo dentro de mim já estava inquieto. Minutos depois, Daniel voltou para a mesa também. Sorrindo. Calmo. Como se nada tivesse acontecido. Sentei novamente no meu lugar, tentando continuar a conversa com os outros parentes. Mas minha atenção não estava mais ali. Eu observava. Observava os gestos dele. Os olhares. As pequenas pausas nas conversas. E então aconteceu de novo. Em um momento em que Laura estava conversando com minha irmã do outro lado da mesa, Daniel levantou os olhos. E Renata levantou os dela também. Os dois se olharam por um segundo. Um segundo apenas. Mas foi o suficiente. Foi naquele instante que algo dentro de mim mudou. Porque aquele olhar não era inocente. Não era casual. Era o tipo de olhar que 2 pessoas trocam quando compartilham um segredo.
Naquela noite eu percebi que havia algo no olhar dele. Algo que minha filha parecia não ver. E foi nesse momento que aquele apelido estranho começou a ganhar um significado diferente na minha cabeça. Genro de 3 pernas. Antes parecia apenas uma piada sem graça. Agora, parecia um aviso. Um símbolo de algo muito mais complicado. Muito mais perigoso. E, pela primeira vez, comecei a sentir um medo silencioso crescer dentro do meu peito. Medo de que minha filha estivesse vivendo uma história que ela ainda não tinha percebido completamente. Nunca imaginei que um simples toque no celular pudesse transformar a minha vida em segundos. Naquela manhã, a casa estava calma. Laura havia saído para a aula de yoga, e Daniel ainda dormia. Eu precisava pegar o celular dele para ligar para minha própria filha, que estava fora por alguns dias. Algo me fez hesitar, mas a curiosidade falou mais alto. Quando desbloqueei o aparelho, uma avalanche de mensagens apareceu. Mensagens que, de início, pareciam comuns, mas que, aos poucos, revelavam um padrão perturbador. Havia conversas com mulheres que eu nunca tinha ouvido falar, trocadas em horários estranhos, algumas à noite, outras durante reuniões familiares. Os textos eram gentis, íntimos, emocionais. E então percebi algo: ele estava mantendo relacionamentos simultâneos, um duplo jogo cuidadosamente escondido de todos. Meu coração disparou. Minha mente girava. Cada sorriso que ele dava à minha filha, cada gesto de carinho, tudo parecia ensaiado, parte de um roteiro que ela jamais imaginaria. Foi quando encontrei algo que fez tudo fazer sentido, uma mensagem de minha irmã mais nova, cheia de risadas e emojis, mencionando o apelido Homem de 3 pernas. Eu sempre pensei que fosse uma piada sem graça da família, algo relacionado a alguma característica física ou comportamento estranho. Mas agora, tudo fazia sentido. 3 pernas. Não era sobre o corpo dele. Era sobre as mentiras que sustentavam a vida dele. O mundo pareceu tremer ao redor de mim. Tudo o que eu acreditava sobre Daniel, sobre a felicidade da minha filha, parecia se desfazer em pó. A sensação de traição era quase física, um peso que apertava meu peito. Eu tentei imaginar explicações. Talvez fosse exagero da minha mente, fruto de anos de preocupação materna. Mas as mensagens não mentiam. Os horários, os apelidos carinhosos, os encontros secretos, tudo confirmava o que eu temia. Senti uma mistura de raiva e tristeza profunda. Raiva dele, por enganar não apenas minha filha, mas toda a família. Tristeza por minha filha, por ter confiado cegamente e se deixado enganar. E, no meio daquele turbilhão de emoções, veio também um sentimento de clareza. A verdade finalmente estava diante dos meus olhos, nua e crua. O apelido 3 pernas não era apenas uma piada de família. Era um alerta silencioso, um símbolo de duplicidade e de engano que ninguém queria admitir até aquele momento. Liguei imediatamente para minha filha. Mas a ligação não foi como eu esperava. Entre lágrimas, precisei explicar lentamente, cuidadosamente, o que tinha descoberto. Cada palavra era uma lâmina cortando a ilusão que ela ainda carregava sobre o homem que amava. Naquele instante, percebi que nada seria como antes. O mundo da minha filha, e o meu também, tinha mudado para sempre. Daniel não era apenas um genro charmoso e elegante, ele era o homem de 3 pernas, sustentando 2 vidas ao mesmo tempo, jogando com corações e confiança como se fossem peças descartáveis. E tudo isso, escondido atrás de sorrisos e cumprimentos educados. A descoberta foi devastadora, mas também libertadora. Porque, finalmente, a verdade tinha saído da sombra. E com ela veio a responsabilidade de proteger minha filha e ajudar a família a encarar algo que jamais imaginaram existir tão perto de casa. Foi naquele momento que entendi. 3 pernas não era sobre o corpo dele. Era sobre as mentiras que sustentavam a vida dele. Acordei naquela manhã com o peso de um segredo que parecia me engolir viva. Cada palavra lida no celular de Daniel ainda ecoava na minha mente. Cada sorriso dele agora me parecia uma mentira ensaiada. Minha primeira reação foi proteger minha filha. Laura sempre fora tão confiante, tão apaixonada, e a ideia de quebrar a ilusão dela do nada parecia cruel demais. Mas, ao mesmo tempo, permanecer em silêncio era como compactuar com a traição, permitir que ele continuasse enganando-a sem nenhum obstáculo. Sentei-me à mesa da cozinha, a xícara de café fria nas mãos, e tentei pensar. Se eu contar tudo agora, talvez ela me odeie.
Talvez ela nunca me perdoe por destruir o que ela acredita ser amor verdadeiro, pensei. Mas o silêncio também machucava. Cada minuto que passava, Daniel continuava sua farsa, e eu me sentia cúmplice involuntária. A culpa era uma sombra constante. Toda vez que via minha filha sorrir ou comentar sobre Daniel, sentia como se estivesse segurando uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. Pensei em confrontar Daniel primeiro, talvez obter uma confissão dele, algo que pudesse preparar o caminho antes de contar a Laura. Mas cada vez que tentava, minhas mãos tremiam, minha voz falhava, e o medo do confronto me paralisava. A verdade, percebi, era como uma faca. Às vezes você sabe que precisa usá-la, mas também sabe que alguém vai sangrar. E o dilema moral era esmagador: proteger a inocência da minha filha por alguns dias, ou salvá-la de um futuro de mentiras e dor, mesmo que isso significasse quebrar o presente dela agora. No fim, entendi que não se tratava apenas de contar ou não contar. Era sobre o jeito, o momento, a sensibilidade com que eu entregaria algo que mudaria a vida dela para sempre. Eu precisava encontrar coragem suficiente para enfrentar Daniel, buscar a verdade completa, e só então decidir como revelar a minha filha. Porque não se tratava apenas de vingança ou justiça. Tratava-se de amor materno, de proteger alguém que eu amava acima de tudo, mesmo que a verdade fosse dolorosa demais para ser aceita de imediato. A luta interna me consumia, mas uma coisa ficou clara: não podia mais fingir que nada estava acontecendo. A cada minuto de silêncio, eu sentia o peso do segredo crescer, lembrando-me de que a vida de Laura, sua confiança e seu coração, estavam nas minhas mãos. E, naquele momento, compreendi que às vezes amar alguém significa fazer escolhas que machucam agora, para salvar no futuro. A tensão estava no ar. A sala parecia menor do que nunca, cada cadeira rangendo sob o peso de olhares ansiosos e respirações contidas. Daniel estava ali, sorrindo de forma nervosa, tentando manter a fachada de sempre. Mas ninguém mais acreditava naquele sorriso. Minha filha, Laura, estava pálida. Seus olhos, geralmente cheios de vida e curiosidade, agora refletiam confusão, dor e uma crescente raiva contida. Eu podia sentir seu coração acelerado, cada batida marcada pelo choque que ainda estava por vir. Respirei fundo e decidi que era hora. Não podia mais proteger, não podia mais adiar a verdade. Cada palavra que sairia da minha boca seria como abrir uma janela para o inverno. Fria, brutal, impossível de ignorar. Laura, precisamos conversar sobre Daniel, comecei, sentindo a garganta seca. A sala mergulhou em silêncio, apenas os sons abafados da cidade lá fora e a respiração tensa de cada familiar presente. Expliquei o que descobrira: os encontros secretos, as mensagens escondidas, as mentiras cuidadosamente construídas. Cada frase era um golpe, mas necessária. O apelido Três Pernas finalmente ganhou seu significado verdadeiro diante de todos. Não uma piada cruel, mas um alerta que ninguém havia entendido até então. Ele estava sustentando duas vidas ao mesmo tempo. Laura se levantou lentamente, o choque dando lugar à fúria. Olhou para Daniel, seus olhos marejados de lágrimas, mas firmes. Cada palavra que ele tentava proferir se perdia no ar pesado da sala. Então, finalmente, ela disse: "Agora eu entendi quem você realmente é." O som daquela frase pareceu ecoar por toda a casa. Foi um momento de dor profunda, mas também de clareza absoluta. O que antes era boato, o que antes era risada ou sussurro, tornou-se símbolo da traição que ela agora via com os próprios olhos. Houve gritos, acusações, e Daniel tentou se justificar. Mas nada podia desfazer o que estava revelado. Cada gesto, cada sorriso falso, cada promessa quebrada, estava exposto. E, apesar da dor, senti algo dentro de Laura despertar. Uma força silenciosa, uma coragem para reconstruir sua vida sem mentiras. Para mim, como mãe, foi um misto de alívio e coração partido. Alívio por finalmente ter trazido a verdade à luz, mas dor por ver minha filha sofrer com o peso da decepção. Mas a verdade precisava vir, porque só na sinceridade existe a possibilidade de cura. E naquele momento, o apelido Três Pernas deixou de ser apenas uma piada de família. Tornou-se um lembrete de como a confiança pode ser quebrada e de como a verdade, mesmo dolorosa, liberta aqueles que a enfrentam com coragem. Laura segurou minha mão e, sem precisar de palavras, entendi que, apesar do caos, ela estava pronta para seguir em frente. A noite terminava, mas o começo de algo novo surgia no horizonte. A promessa de reconstrução, honestidade e amor próprio.
Depois de tudo o que aconteceu, passei dias em silêncio, refletindo sobre os eventos que haviam abalado minha família. A casa, antes cheia de risos e conversas leves, ainda carregava ecos de discussões e lágrimas. Cada canto parecia lembrar-me da fragilidade das relações humanas e de como facilmente as aparências podem enganar. Eu pensei em Daniel, o homem que parecia tão charmoso, tão confiante, tão perfeito aos olhos de todos. Como ele conseguiu esconder uma vida inteira de mentiras por tanto tempo? Como conseguimos, nós todos, nos enganar pelo brilho superficial de uma personalidade? Foi então que percebi que o problema não era apenas Daniel. Era também nossa disposição de acreditar no que queremos ver, de fechar os olhos para sinais sutis, de ignorar pequenos alertas porque são desconfortáveis. O apelido Três Pernas, que antes parecia apenas um boato bobo, carregava uma verdade que ninguém queria encarar. Minha filha, Laura, agora começava a se recompor. Vi nela uma força que nunca antes havia notado, uma coragem silenciosa de reconstruir sua vida com base na honestidade. Eu aprendi que amor verdadeiro não é apenas sentir, mas também observar, questionar e, às vezes, enfrentar a dura realidade, mesmo quando dói. E quanto à família? Aprendemos que rumores podem ter raízes profundas e significados escondidos. Nem sempre o que se ouve é mentira, e nem sempre a mentira é óbvia. Há uma linha tênue entre proteger e enganar, entre confiar e se enganar. O que mais me marcou foi a lição sobre confiança. Confiamos nas pessoas que amamos, mas essa confiança deve vir acompanhada de atenção, de percepção, de coragem para questionar. O amor não cega, ele ilumina, mas só se estivermos dispostos a enxergar com honestidade. Às vezes, a maior lição não vem da felicidade, mas da dor. E é na dor que entendemos que o verdadeiro valor das relações está na transparência e na integridade. Como mãe, aprendi que precisamos ensinar nossos filhos a reconhecerem as pessoas não apenas pelo que mostram, mas pelo que escondem e pelo que fazem quando ninguém está olhando. No fim, a história de Daniel, de suas 3 pernas e das mentiras que sustentava, deixou-me uma reflexão que nunca esquecerei. Às vezes a maior mentira não está no que vemos, mas no que escolhemos ignorar. E assim, entre lágrimas e suspiros, percebi que a vida continua, e que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre nos dá a chance de recomeçar com mais sabedoria e coragem.